Boa noite, Paulo Rogério. Quero te dizer que é um prazer estar te recebendo no Aqui Acontece. Boa noite, né, pastora Madalena? Boa noite a todos, né, do Aqui Acontece. Boa noite, Ana. Boa noite à equipe aí que preparou aí essa nossa entrevista. Então, eu quero saber, para quem não te conhece, melhor dizendo, quem é Paulo Rogério fora da política e da gestão? Pergunta boa, pastora. Importante, né? Uma coisa importante é a gente estar como diretor-presidente da Fundação Dr. Moisés Magalhães Freire, e muitas vezes, né, essa pergunta é importante porque ela diz muito da trajetória nossa até chegar aqui. Eu, por formação, eu sou professor de matemática, me formei em 2005 na Unimontes, fiz matemática e licenciatura plena, e atuei por mais de 10 anos como professor da rede municipal, rede estadual também de ensino. Posteriormente, também tive a oportunidade de ser professor de alguns cursinhos do regime EAD. Então, eu comecei, né, minha trajetória profissional ainda muito cedo. Me recordo bem que estava como acadêmico do curso de matemática e naquele mesmo ano também já atuava como professor. Tive a oportunidade de participar de algumas gestões, então eu cito lá em Montes Claros a gestão do doutorado Savelino, foi coordenador de projetos e programas, que coordenava diversos programas importantes da educação, escola aberta, educação em tempo integral, pré-vestibular municipal, educação inclusiva, e digo muito que essa experiência nossa profissional nos ajudou, né, e nos moldou muito para outros desafios que, com a graça de Deus, a gente teve oportunidade de estar. Mas também fora da política, né, eu sou filho de uma professora que lecionou por mais de 35 anos. Meu pai, que trabalhou por muitos anos na Copasa, tenho 4 irmãos, né? Nasceu no Monte Claro. Nasci em Montes Claros e sou pai de 2 filhos, Maria Eduarda, né, e Paulo Arthur. E como todos assim, né, a gente tem na vida da gente algumas coisas do cidadão comum que a gente gosta, né? De os nossos amigos. Ultimamente eu já encontrei com a nossa querida Madalena fazendo um pedal Verdade. aqui no bairro. E fico muito feliz, Madalena, que quando em 2021 o prefeito, né, Alex César, nos convidou para ser o seu secretário municipal de governo. E isso se deu muito pela relação, até de ordem pessoal, que tinha com o prefeito, mas principalmente também quando eu atuava também, pós essas gestões no município, com o deputado federal Leonardo Monteiro, posteriormente pela Assembleia Legislativa com o deputado estadual André Quintão, e penso que quando cheguei aqui, cheguei em um momento delicado da política de Pirapora, do governo do prefeito Alex, não tinha uma maioria consolidada na Câmara Municipal e nós tivemos um grande trabalho, né? E aí agradeço muito à Câmara Municipal, os vereadores, que entenderam que a união de todos, o esforço de todos, nós poderíamos melhorar muito a nossa querida Pirapora. Sou também, né, muito orgulho, cidadão honorário da nossa querida Pirapora, em 2022, e nesse mesmo ano que o prefeito, né, indica os conselheiros para o conselho curador da Fundação Hospitalar, que eu tive a oportunidade de ser indicado conselheiro, e ali, né, por unanimidade, da primeira vez, por unanimidade, agora o ano passado, tive a oportunidade de estar presidindo essa importante região, essa importante instituição de saúde, não só para Pirapora, mas como para toda a microrregião. Da política estadual para o comando municipal,
Quando você recebeu o convite, você hesitou ou aceitou de imediato? Eu aceitei, de imediato, obviamente, né, eu me lembro bem que o prefeito Alex me ligou, era final de março, era uma época, parecida mais ou menos com o que nós estamos aqui, já era próximo depois do carnaval, e combinei de vir aqui em Pirapora para a gente ter uma conversa. Aceitei sim de pronto, porque Pirapora é uma cidade que sempre eu atuei e tenho muita paixão pela cidade e principalmente pelo que a gente conseguiu trazer, Madalena, para cá. Pra você ter uma ideia, foi meados lá, bem lá atrás, era 2000, quando estava começando os institutos federais, né? Nós tivemos a oportunidade, trabalhando com o deputado federal Leonardo Monteiro, de trazer o Instituto Federal para Pirapora. Desde então, essa ligação nossa com o município nunca parou. Sim. E quando eu comecei aqui, sendo secretário, confesso para você que hoje, até como presidente, eu me sinto realizado. É uma cidade que diz o seguinte, que a gente não escolhe a cidade que a gente nasce, né? Mas a gente escolhe a cidade que a gente quer ficar. Então, eu me sinto, né, um filho de Pirapora, me sinto muito honrado por a oportunidade, né, de estar nesses cargos e poder contribuir da melhor forma com o nosso município. E qual foi o maior choque de sair dos bastidores do governo para estar na linha de frente de uma gestão municipal? Os desafios são enormes, né? Você se lembra bem que nós estávamos em uma pandemia com vários comércios fechados. Eu falo que se alguém falar que saberia o que seria esse pós-pandemia, quando nós estávamos na pandemia, ninguém sabia. E nós precisávamos, então, das nossas escolas funcionando. Me recordo bem que nós precisamos, às vezes, até alugar outros prédios, porque praticamente todas as escolas não tinham como receber nossos alunos. Então, a primeira providência, por determinação do prefeito Alex, foi que a gente criasse os projetos, né? Uma empresa de engenharia que elaborasse projetos para reforma de escola, para reforma de PSE, para que a gente pudesse, tão logo a pandemia passasse, né, nós tivéssemos uma estrutura administrativa que a máquina voltasse, né, com escola funcionando, PSE funcionando, e principalmente, como se trata de nossa cidade, uma cidade turística, para que o nosso comércio voltasse em pleno vapor. Então eu penso que isso foi um grande desafio, juntando o que eu falei no começo, né? Que você ter uma relação com os outros poderes, legislativo, mesmo o judiciário, que a gente pudesse, com harmonia, construir uma relação política para que as coisas, as obras e serviços pudessem cada vez mais caminhar. Como chefe do governo, você parou e pensou: o que eu fui me meter? Essa pergunta eu acho que acompanha a gente até hoje, né? Mesmo já estando há 3 anos, por exemplo, à frente da nossa fundação, ainda hoje eu reunia com a nossa diretoria, com alguns setores, e sempre a gente fica com a cabeça, nossa, quantos desafios que a gente tem, mas eu penso, Madalena, você que é uma pessoa cristã, e eu sempre falo e acredito muito nos desígnios de Deus, Deus nos prepara, né? Eu encaro, como tudo na vida, como uma grande missão. E se de alguma forma, né, até o ato de estar aqui, é um ato que Deus, de alguma forma, nos preparou, nos dá força, e a gente tem que sempre pedir também muita sabedoria, né, e discernimento para tomar as melhores escolhas, as melhores decisões, mas graças a Deus eu me sinto, né, preparado, abençoado. Obviamente, né, nós não fazemos nada sozinhos. Graças a Deus eu encontrei várias pessoas, equipe, que tem nos ajudado, nos orientado para a gente fazer cada vez mais um trabalho melhor. Se pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Eu acho que todos nós faríamos, né? Se a gente pudesse voltar
ao tempo, o Paulo Rogério de hoje não é o Paulo Rogério de ontem, né? Toda vez a gente amadurece. E esse ato na política de amadurecer é, é tão importante como também a gente se moldar, muitas vezes, ora com alguma tomada de decisão, ora com um pouco daquilo que a gente chama o seguinte, por exemplo, todos os anos chove, né? Eu me lembro que em 21, acho que principalmente no final de 21 para 22, salvo me engano, houve muita chuva, a cidade com muito buraco, muito mato, algumas regiões, como lá o Sagrada Família, as casas invadidas por água e tudo. E isso é um choque para quem está na gestão, mas eu acho que você amadurece muito para saber o seguinte, que você tem que ter a paciência necessária, a tranquilidade e a serenidade, que logo após uma grande tempestade virá um dia de sol e que a gente pode reconstruir, fazer. Então, eu resumiria o que se eu pudesse voltar atrás, é ter cada vez mais a capacidade e a serenidade diante das dificuldades. De gestor público, a líder da fundação, qual foi o maior desafio? Você veja bem que um grande desafio que nós temos diferentes, realmente é muito diferente. A gestão pública em si, que você está preocupado muitas vezes com as relações de ordem política, com as relações sociais, com os projetos de obra, do que você está numa instituição que você está mexendo com vidas. Então, uma das grandes capacidades que eu acho que todo gestor, principalmente gestor de saúde e em uma área hospitalar, é você ter a sensibilidade necessária de saber que cada ato que você pratica ali, você está salvando uma vida e você está cuidando das pessoas. Então, isso a gente tem feito e a gente tem também tentado, né, que aquela fundação hospitalar seja cada vez mais humanizada. Relembrando um pouco, né, da sua fala sobre a pandemia, você pegou a saúde em um momento delicado. E o que mudou desde então? Sem dúvida. Tudo e com a sua sabedoria, Madalena, você colocou aí dos momentos. Qual que é um momento que eu penso que nós contribuímos muito? Se na pandemia nós tivemos praticamente de parar cirurgias eletivas, parar vários, além de cirurgias, procedimentos, pós essa transição entre a pandemia e entre parênteses, né, essa normalidade, nós tivemos que ter todos os programas, Valora Minas, Opera Mais, programas também do município, uma celeridade nos procedimentos. Então, nós fomos campeão aqui em Minas do número de cirurgias eletivas. Nós tínhamos, então, anos de 2, 3 anos com elas todas represadas. E hoje, por exemplo, eu tenho muita alegria que nós estamos com 4 blocos cirúrgicos totalmente modernizados e com materiais, né, ainda há pouco, hoje mais cedo, estava com o doutor Rodrigo Nascimento, que ele é cirurgião da nossa fundação, e ele falava comigo, Paulo, vocês, enquanto gestores, têm feito um trabalho importante, mas você não tem dimensão do que representa esse foco que vocês mudaram. Esse foco nos dá capacidade de operar cada vez melhor, ele é de uma transparência com a tela, eu até cheguei aí no bloco verificar até a montagem. Então, assim, eu fico muito feliz da gente, nesse intervalo pequeno, porque uma gestão desse primeiro mandato de 3 anos, o quanto que nós ampliamos o hospital, investimos em modernização com equipamentos, e agora há pouco, quando a gente fala, por exemplo, de sensibilidade, o pronto-socorro será um novo pronto-socorro, um novo pronto-socorro para a população. Mas as clínicas médicas e cirúrgicas reformadas e climatizadas, eu não tenho dúvida que até o acolhimento e como esse paciente irá se recuperar será muito melhor. Então eu fico muito feliz
sabendo que a gente não para aí, que é o momento. Esse momento, um dos momentos mais importantes, eu penso, que é justamente o retorno das nossas cirurgias eletivas. O que te manteve, então, motivado, apesar de todas as dificuldades, a permanecer à frente da fundação? Madalena, ao longo de minha vida, eu falo 2 situações básicas do ponto de vista de gestor. Uma primeira, eu nunca estive em nenhum lugar que as pessoas pensassem, todas elas, como eu penso. Então, é no meio das divergências que Deus me abençoou de ter a capacidade de encontrar as convergências em meio de pensamentos diferentes e aí continuar andando. E uma outra situação também que marca a minha vida. Minha vida nunca foi fácil. E eu penso que é através das dificuldades que nos molda a ser um ser humano melhor e um gestor melhor. A fundação não é de Pirapora, não, doutor Moisés, não. Todos os hospitais filantrópicos e Santa Casas hoje passam por enormes dificuldades financeiras. E o que eu me propus desde o primeiro momento? Ser esse provedor pelas relações políticas, ora com deputados federais, estaduais, senadores, com as relações políticas do Ministério da Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde, né? Encontrar caminhos para que a gente pudesse cada vez mais receber recursos. O que eu sempre digo? A receita não fecha. A despesa sempre é maior do que as receitas que entram. Mas, com todo esse apoio, principalmente eu gosto de destacar o apoio do prefeito Alex César, assim como o apoio dos outros prefeitos da região e vereadores, nos ajudou muito nessa captação de recursos. E você vai lembrar que em outras entrevistas eu falava contigo de como que funciona, né? A emenda parlamentar, ela vem para o custeio hospitalar. O que é esse custeio? De mate-médico com medicamentos, o oxigênio, a energia elétrica, tudo que se refere a custeio hospitalar, você pode fazer um plano de trabalho e usar esse recurso. Mas você não pode pagar a folha de pagamento, você não pode pagar os médicos. Então você meio que, com essas emendas que você paga esse custeio, você economiza e aí você gere, deixando em dia folha de pagamento e médicos, mas ainda mais do que isso, investindo. Foi assim que nós fizemos o prédio da oncologia, foi assim que nós ampliamos e reformamos a parte da saúde suplementar, que é o CEMEP. É assim que nós estamos fazendo com o pronto-socorro, é assim que nós estamos fazendo com as clínicas. Então, é um trabalho contínuo de gestão, né, de tudo isso, mas o principal foco e dificuldade, sem sombra de dúvida, é gerir o hospital com a escassez de recursos, com a tabela do SUS, que é independente de governos. A tabela do SUS está defasada há mais de 30, se não falar desde que foi criado o SUS, nunca mais essa tabela foi reajustada nos parâmetros que a gente pode, né, pagar procedimentos médicos e tudo que se tem no hospital. Como você falou, você está no segundo, né, biênio agora na frente da fundação, mas o primeiro, quais foram os avanços? Esses que eu destaquei são os principais avanços do primeiro, que é o quê? A retomada das nossas cirurgias eletivas. Mas todas as vezes quando a gente falava em retomar cirurgias, a gente tinha de lembrar que nós precisávamos de investir nos blocos, temos 4 blocos cirúrgicos, então nós precisávamos melhorar para que a gente tivesse a escala dessas cirurgias e pudesse atender as demandas, porque quais são essas demandas? De Pirapora e de toda essa microrregião. Então nós temos ao todo 7 municípios pactuados diretamente com PPIs que estão conosco, mas também em outros programas como Opera Mais, a gente supera ainda mais esses municípios, né? Esses dias eu estava fazendo um levantamento, são mais de 56 municípios que de alguma forma nós atendemos através de programas. Então esse foi um grande avanço e um avanço que nós devemos continuar e melhorar é a parte, por exemplo, de infraestrutura da nossa fundação. Você avalia sua permanência
como algo difícil ou hoje você avalia como desígnio nas suas palavras e algo gratificante? Eu vejo como algo muito gratificante, né, tenho, esse período que irei ficar, como um desígnio de Deus mesmo, como uma missão, espero cumprir essa missão da melhor forma. Sou daqueles também, Madalena, por vários cargos que Deus nos permitiu que eu ocupasse, de ter o discernimento que daqui uns dias eu serei ex-diretor-presidente da fundação, mas que nesse período eu farei como os outros que me antecederam. Coloquei mais um tijolinho para que essa fundação fosse melhor. Tenho uma visão de futuro e tenho trabalhado com isso, com toda a nossa equipe, no sentido que a Fundação Dr. Moisés, ele caminha para deixar de ser um hospital de porte médio, um hospital que atenda apenas cirurgias gerais, né? Para ser um hospital de grande complexidade e cada vez mais autônomo. Espero que ao final desse mandato, um diretor-presidente de outra equipe que entrar lá, nos próximos 5, 6 anos, nós teremos cada vez menos TFD ou ambulância saindo aqui com essa correria que sai para Montes Claros, né, indo e voltando mais de 370 quilômetros, lá para Belo Horizonte mais de 700 e tantos quilômetros, e que nós possamos absorver as nossas demandas neurológicas, cardiológicas, que hoje não é possível aqui no nossa Fundação Dr. Moisés. Você trocou a estabilidade por desafio. Valeu a pena? Vale a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Então, Fernando Pessoa ele foi muito feliz quando ele falava isso. Madalena, é um equívoco essa coisa de estabilidade, sabe? A gente não tem estabilidade, certeza de nada nessa vida, né? Nós estamos aqui, nós não sabemos nem daqui um minuto, né? O que a gente possa ser. Mas, volto a repetir, como nós temos uma crença num ser maior, né? Para os católicos é uma coisa, para os evangélicos, para os espíritas, para todos que de alguma forma acreditam de Deus e acreditam em uma força maior, a gente sabe que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade dele. Então eu me sinto assim, muito tranquilo, sereno a cumprir essa missão. E volto a te falar que eu acho que eu fico muito tranquilo no sentido seguinte: penso uma pessoa que gosta de acordar todo dia cedo e ir para essa fundação. Hoje eu te ligava ainda falando que poderia atrasar alguns minutos por conta de compromissos lá, mas que eu fico muito gratificado de estar lá e de saber o seguinte: tudo que a gente tem feito aqui de alguma forma contribui para uma sociedade melhor, por um mundo melhor, por uma saúde melhor. Então eu me sinto muito bem contemplado. Quanto à reforma, né, do pronto-socorro, você falou da nova entrada, tudo. E a nova? Muito bom, nossa senhora, fenomenal. Hoje eu fui cobrado pelo pessoal nosso da comunicação sobre isso e nós vamos às rádios. Preciso muito do Aqui Agora Pirapora e vários outros meios lá que acontece, e vários outros meios de comunicação para dizer para a população. Possivelmente mais uma semana a entrada que é o pronto-socorro hoje estará totalmente fechada e ali onde que é o centro diagnóstico será a entrada provisória do pronto-socorro. Nós precisamos mais do que nunca fechar ali para a gente já fazer o que eu chamo da primeira etapa. A primeira etapa é o centro diagnóstico ali com tomografia, raio-x, todos os exames de imagem. Nós precisamos ampliar aquela recepção e todos hoje vai no CEMEP e fala assim: nossa, mas que clínica de ponta, né? Seja dos bancos, climatizado, do televisor e tudo, a nossa porta de entrada do pronto-socorro será ainda melhor. Nós colocaremos ali todos os usuários que cheguem
com a maior dignidade possível, né? Nós faremos, como tem o protocolo a ser seguido de Manchester, mas vamos trilhar as pessoas para que deixe elas mais tranquilas, né? Eu falo que ninguém vai para o hospital sorridente. Todo mundo vai ali muito aflito, mas tudo que você muda e consegue receber com atendimento mais humanizado, a pessoa fica mais tranquila. Como acabou de dizer aqui, você se sente cidadão piraporense. Sem dúvida, essa coisa da naturalidade da gente tem muito a ver com como você, não só com palavras, que também é importante, né? Eu vi muito dessa campanha, você viu também. Sou piraporense, sou isso, sou aquilo. Quando você pega o currículo dessas pessoas, eles nunca bateram um prego na parede para desenvolver nossa Pirapora. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que isso não pode marcar o amor que você tem e a dedicação que você tem por uma cidade, né? Mas o que eu queria fazer um balanço, Madalena, que eu falo o seguinte: contra fatos, a gente não tem muito argumento, não. E o fato é o quê? Nós chegamos aqui em Pirapora, não chegamos com 1000 maravilhas. Quando eu me tornei secretário municipal de governo, nós não tínhamos maioria na Câmara Municipal. Nós tínhamos uma cidade totalmente rachada principalmente por dois grupos políticos divergentes. Em menos de 2, 3 meses, nós, com o apoio, né, com a legitimidade do prefeito Alex, nós unificamos. Né? Nós acreditamos que nós unificamos. Nós deixamos a divergência do passado para construir uma nova cidade. Posteriormente a isso, eu lembro que eu fui na primeira, deu uma semana depois que eu assumi o cargo, tive 10 minutos de fala na Câmara. Eu falava que Pirapora ia virar um canteiro de obras. E aí, às vezes, com esse preconceito, você falou: que esse caboclo chegou de fora, chegou esses dias, quer falar que vai fazer obras aqui na cidade. E realmente nós projetamos muitas obras aqui. Realmente Pirapora virou um canteiro de obras. E o saldo tem que ser o saldo do processo eleitoral, Madalena. Por que o saldo tem que ser do processo eleitoral? Porque é o momento que as pessoas vão dizer: esse modelo de política foi bom, esse modelo de política não está aprovado. E o que as pessoas responderam foi com 80%, praticamente 80% da votação, aprovando, né, todas as ações que nós fizemos. Então, eu tenho esse saldo positivo. Temos saldo negativo? Temos também. Né? Aí também a gente tem que ter a humildade e a tranquilidade para dizer que muitas situações nós precisamos melhorar, nós precisamos ainda fazer, até porque senão ficava fácil demais a vida, né? Você conseguir em 4 anos, 8 anos de uma gestão, você resolver todos os problemas. Nós temos vários problemas a ser enfrentados. Se a gente pegar por região, por exemplo, a gestão do prefeito Alex fez muito em muitos lugares de Pirapora. Mas, por exemplo, a Aparecida, precisamos fazer muito pela Aparecida. Fez ainda-se pouco lá pela Aparecida. Isso a gente tem que, né, dar mão ao palmatória, que poderia fazer mais. Da mesma forma, a nossa saúde avançou? Avançou. Mas, às vezes, tem muitas situações, seja desde lá do PSF até o hospital, que é necessário melhorar. E nós, né, em parceria com também um grande amigo, nosso gestor de saúde, Rafael Lana, nós temos procurado fazer. Então, eu vejo um saldo positivo do ponto de vista, apesar das deficiências, um saldo positivo, com muitas deficiências que nós precisamos corrigir, mas que o respaldo popular, que também a gente tem que entender que o respaldo popular, ele tem um período, né? Se nós pegarmos aqui 2025 e várias situações a gente não melhorar, nós não entraremos em 2026 com a mesma popularidade ou com o mesmo Até porque o termômetro ele cai muito rápido. Ele cai muito rápido, principalmente na política, né? O Ulisses Guimarães falava que é igual nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, olhou de novo, tá de outro.
Mas eu vejo um saldo muito positivo. Essa eleição também, Madalena, penso que as pessoas que faziam oposição desqualificada, né, tem muito que aprender. Eu falo desqualificada porque a oposição qualificada e propositiva, ela é da democracia e ela é tão importante como as pessoas que estão em situação para construir. Mas essa oposição, igual você citou, fulano é de fora, foi entrando em questões de ordem pessoal, mas o outro, né, porventura, não, como é que fala, se separou, ou se não sei o quê. É uma política muito mesquinha e muito baixa diante... Interesse pessoal, não é interesse. Não é. E outra coisa, não fala dos projetos políticos, né? Nós tivemos a candidata aí que, olha para você ver, ela e o grupo, todos foram derrotados. Tem que ter uma lição disso, né, Madalena? Porque assim, quando a gente pensa assim, fala assim, gente, mas o que é isso? Tínhamos mais ou menos um conjunto de 6 partidos que se formaram, lançaram candidatos a vereador e tudo, e nenhum deles se salvou. E aí alguém vai falar assim, mas elegeu um do Novo que era do grupo político nosso, que porventura de janela política não conseguia sair do Novo e foi eleito por lá, mas que a gente considera como pessoa de base política nossa, entendeu? Então, assim, mesmo lá em Montes Claros, que todo mundo fala do ex-prefeito, né, Humberto Souto, e agora o Guilherme Guimarães, do pique de aprovação que eles tiveram, da popularidade, e lá elegeu-se vários vereadores de oposição, né? Tem vários grupos políticos de oposição que nessa eleição, para surpresa de muitos, não conseguiram, né? Isso diz o quê? Isso diz muito o que a população não aceitou. Então, alguns que às vezes em rádio ou no meio de comunicação fazia aquela baixaria toda, você vai lá e contabiliza nas urnas qual que foi a votação desse pessoal. A realidade é que o ego, você só perde para o seu ego. Se você não tiver o ego controlado, mais cedo ou mais tarde ele te joga no chão. Justamente. E é o resultado que nós tivemos na eleição passada. Eu costumo dizer que os 87%, né? Foi 87%. Não, foi 79%, né? Quase 80%, né? Quase 23 mil votos. 22 mil, acho que foi de 125. De Alex foi a consequência de um ego inflado. Porque se não tivesse ego, talvez ele não teria a votação expressa. Justamente. Verdade. E assim, eu quero te agradecer pela amizade, parceria de sempre, disponibilidade. E despeça dos nossos. Madalena, eu que gostaria de te agradecer. Nós nos conhecemos na caminhada. Eu acho que uma coisa que marca todos nós na vida pública é principalmente o respeito às pessoas. Eu, particularmente, carrego isso comigo. Sempre teremos divergência de ideias, mas você não precisa, né? E não é bacana que você ofenda as pessoas, Sim. que você, do ponto de vista pessoal, que é outra coisa que você separar muito bem. Nós tínhamos principalmente 2 vereadores que eram oposição a gente. Qualquer um deles pode perguntar, eu nunca deixei de atender um telefone, nunca deixei de atendê-los, porque eu entendia que eu não estava atendendo o vereador de oposição, entendia que eu estava atendendo uma parte da população que eles representavam. Então, eu tenho a alegria de ter conhecido você, conhecido Ana, conhecido essa equipe, né, toda, e eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui e a gente poder esclarecer, contribuir e fazer entrevista, né? E espero que em outras oportunidades para a gente retornar aqui novamente. Com certeza. Obrigado.